amigos, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Obrigado por você nos acompanhar nesses anos todos, acompanhando aqui na TV da Cidade o programa Saúde e Companhia, que sempre leva ao ar temas interessantes, temas inerentes ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento. Nós falamos aqui na semana passada sobre os casos de bebida falsificada lá em São Paulo, agora também apareceram no Paraná, em Pernambuco e na Bahia. Mortes, uma coisa preocupante, porque bebida alcoólica já é uma droga, né? E aí bebida alcoólica, droga adulterada, é uma coisa muito louca isso. O movimento em bares, adegas, em São Paulo, teve uma queda acentuada, segundo a Associação de Bares, Hotéis e Restaurantes, na cidade de São Paulo, aliás, em grande parte do estado de São Paulo. Há uma investigação no sentido de se buscar culpados deste problema, que é um problema seríssimo, gravíssimo, e que merece, por parte das autoridades constituídas, uma punição exemplar aos autores deste crime. Que isso é um crime, é um atentado contra as pessoas. É inadmissível. Alimento, e a bebida não se encaixa como alimento, mas faz parte de uma cadeia dita alimentar. As pessoas não se alimentam da bebida, mas usam a bebida como um auxiliar até na comida. O governador de São Paulo disse que o estado de São Paulo, através das equipes especializadas, vai fazer um trabalho muito grande para buscar os culpados deste problema. Mas o que me preocupa não é só isso. Eu lembro que há algum tempo atrás também houve a descoberta lá em São Paulo de fabricantes que falsificavam bebidas destiladas, uísque, gin, vodka e outros. O tempo passou, se esqueceram que aí há um relaxamento na fiscalização. De repente, volta tudo à tona. Aliás, no Brasil, isso é costumeiro. Quando ocorre um problema de grandes proporções envolvendo óbitos, e, naturalmente, há culpados em função desses óbitos, cria-se um grande alarde. Aí se comenta, se fala, se fiscaliza, se busca culpado, tal. Daqui a pouco a poeira baixa, volta-se a produção do mesmo produto até uma próxima situação grave como essa que estamos vivendo. O que fazer? Bem, você que consome bebida alcoólica destilada, muito cuidado. Eu posso saber, quando eu tomar, experimentar lá, eu posso fazer um teste? É difícil. É difícil. Você só vai saber depois que ingeriu. Você vai ter tontura, visão turva, vai ficar ruim, pode ficar cego, pode morrer. E o pior, jovens. A faixa etária daqueles que foram vítimas da bebida adulterada, 33, 35 anos de idade. Pessoas que gostam de balada, de festa. Então, muito cuidado. Repito, álcool é uma droga ilícita, que se vende inclusive para menor, lamentavelmente. O maior compra e dá para o menor, o que é uma grande irresponsabilidade por parte do de maior. Menor não pode beber bebida alcoólica, ponto final, não se fala. Mas, infelizmente, no Brasil, não é assim. Aliás, não é o Brasil, né? É o brasileiro. O país não tem nada a ver. O que tem a ver são aqueles que moram aqui, as pessoas. É igual o tal do vape. É proibido, mas você vê como as pessoas fumam? Abertamente. Eu estava no mercado esses dias e, fora do mercado, duas jovens de 20, 25 anos, cada uma com um vape na boca, fumando. E dando tragadas, sabe, aquela coisa assim, se saciando, como que se aquilo fosse o melhor. E aquilo é o pior. Elas não sabem
o que o futuro lhes aguarda. Lamentável. O ser humano atenta contra a saúde, depois que ela fica com a corda no pescoço, ela quer o socorro. E às vezes o socorro chega tarde demais. Cuide da sua saúde, procure se orientar, procure fazer o certo, procure errar menos para viver mais. Essa frase eu criei e passo a você. Erre menos, porque errando menos você vai viver mais. Ok? Muito bem, o programa de hoje vai conversar com o Dr. Marcos Teodoro. Você já ouviu falar de hipertensão arterial? Você já ouviu falar de hipertensão ocular? Ah, mas tem hipertensão ocular? Tem. É o famoso glaucoma, que é a pressão alta do globo ocular, que é uma doença, que nós vamos um dia aqui logo voltar a falar sobre esse tema, que cega e é irreversível. O glaucoma, quando não diagnosticado a tempo e quando não tratado devidamente, deixa a pessoa cega. E é uma cegueira irreversível, não tem mais como a pessoa enxergar. Tem a hipertensão arterial, que infelizmente mata muita gente no mundo inteiro, e o Brasil é um dos campeões mundiais por morte por hipertensão arterial, causa o infarto do miocárdio e causa derrame cerebral, o famoso acidente vascular cerebral. No Brasil, todos os dias, pessoas morrem vítimas da pressão alta não controlada. Mas muito pouco se fala sobre a hipertensão pulmonar. Eu tenho certeza que você talvez não sabia que existe essa tal de hipertensão pulmonar. Nosso convidado de hoje é pneumonologista e especialista em hipertensão pulmonar. Marcos Teodoro. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Obrigado. Seja bem-vindo, Marcos. O Marcos, esse é um assunto interessante, né? Porque na semana passada, ou retrasado, eu até falei aqui no programa sobre a hipertensão arterial e as causas da hipertensão arterial. Quando não mata, deixa sequela, né? Quando bem tratada, tudo bem. O cara toma um remedinho, faz lá atividade física dele, segue a orientação do médico, o que é fundamental, né? Tomar o remédio e seguir a orientação médica. São dois fatores que fazem a diferença em qualquer tipo de diagnóstico de doença confirmada. A hipertensão pulmonar é a mesma coisa? A hipertensão pulmonar, ela é uma doença complexa. Na verdade, ela não é uma doença só. É uma entidade. E a gente brinca que nem febre. Tem um sintoma, mas múltiplas causas. E a grande questão é a gente tentar encontrar qual que é essa principal causa, e às vezes são várias, onde a gente, por isso, vai tratar a causa base, entende a causa base, trata a causa base, e dessa maneira a gente consegue melhorar essa situação, que é uma entidade hemodinâmica. A hora que eu tenho aumento na pressão do pulmão, ou seja, eu tenho dificuldade do sangue passar através do pulmão, isso vai gerar um esforço maior do coração e uma insuficiência cardíaca, mas que vai acontecer do lado direito do coração. O lado esquerdo é o lado que vai ser afetado, por exemplo, da hipertensão arterial sistêmica, que é essa doença que o cardiologista vai tratar, o clínico vai tratar. A hipertensão pulmonar, a gente tem um acometimento do lado direito. Lado direito do corpo. Do lado direito do coração. Do coração. O coração ele tem um septo, uma membrana que divide um lado, o lado direito, do lado esquerdo. Certo. O principal é o esquerdo, digo porque ele bombeia sangue para o resto do corpo. Claro. Mas sem o lado direito, o resto do corpo não recebe oxigênio. A própria hipertensão arterial sistêmica pode ser uma causa de hipertensão pulmonar. Porque uma das grandes causas de hipertensão pulmonar é a insuficiência cardíaca esquerda. Aquela que, por conta da pressão alta, o coração esquerdo vai falhar, ou eu tive um infarto e por isso meu coração esquerdo está doente, não consegue bombear sangue para frente. Isso gera um acúmulo de sangue para cima do pulmão. As pessoas conhecem isso como água no pulmão. Isso. Né, faz um edema pulmonar. E isso cronicamente vai aumentar também a pressão da artéria pulmonar, que é a artéria que leva o sangue para o coração e para o pulmão. E, em consequência, a gente tem uma falência do ventrículo esquerdo. Agora, quais são as
principais causas. Você falou que uma das principais causas é a hipertensão arterial, que acaba... porque eu sou leigo, tenho que perguntar para quem está em casa ouvir. Hipertensão arterial é a pressão dentro do corpo, certo? Das artérias... Das artérias do corpo. Que irrigam todo o sistema interno da gente. Quando há uma que já diz, hiper é uma coisa grande, maior, que trabalha fora do propósito normal que tem que trabalhar, não só afeta o cérebro, o coração, mas afeta o pulmão também. O pulmão, ele entra como uma vítima, porque o coração, ele começa entra a falhar. Carona. Ele entra de carona, exatamente. Poxa. Só que às vezes ele também é culpado. A gente estava falando da questão do uso de vape, por exemplo, e o cigarro a gente conhece muito como causador de enfisema. Então, pacientes, por exemplo, que têm enfisema pulmonar, por conta dessa destruição da estrutura dos pequenos vasos do Dos pulmão, alvéolos do pulmão. eles não vão ter só falta de ar e chio no peito, eles também podem desenvolver hipertensão pulmonar. E é para isso que a gente usa o oxigênio. Muita gente acha que usa oxigênio para melhorar a falta de ar. Na verdade, o oxigênio ele é uma medicação para tratar a hipertensão pulmonar ou para evitar que ela aconteça no paciente com enfisema. É uma medicação? É uma medicação. Por isso que tem dose e por isso que tem tempo adequado de uso. A pessoa não vai usar o quanto quer, a hora que quer. Ela tem que usar a dose prescrita pelo médico, pelo tempo prescrito pelo médico. Predeterminado. E se não responde, não adianta usar. Agora, a hipertensão pulmonar, ela tem um sinal, ou seja, um sintoma clássico, padrão ouro, assim, pum, o cara sente isso, é hipertensão pulmonar. A síncope é um bom preditor. Então, um paciente que tem síncope, tem desmaio no exercício. Então, eu vou fazer um exercício e eu desmaio. Fica tonto, fica ruim. Isso é um sintoma importante. Só que a hipertensão pulmonar, ela é uma doença que dá falta de ar. Ou seja, ela sempre tem que ser pensada num paciente com falta de ar. Se sentir falta de ar, eu tenho que pensar se eu não posso ter uma asma, uma bronquite, tenho que pensar se o meu coração não está disfuncionado, se eu não tenho uma anemia. Mas a hipertensão pulmonar, ela entra nesse diagnóstico diferencial. E isso é uma coisa que é de muito pouco conhecimento. A população praticamente não conhece. Isso um pouco é culpa nossa e por isso que a gente tenta fazer esse trabalho de divulgação. Mas muitos colegas também não entendem isso, porque é uma doença nova. E digo que é uma doença nova porque é uma doença que agora vem tendo terapias. Então, se eu não tenho terapia, não é de interesse estudar e entender a doença. Exato. Mas nos últimos 10, 20 anos, a gente surgiu com uma série de medicações para tratamento dessa condição. E daí a gente está falando das hipertensões arteriais pulmonares, que são causadas por defeito no vaso arterial, da artéria pulmonar, que é um outro tipo. Então, a gente pode ter culpa do coração esquerdo, o coração está falhando, eu posso ter uma destruição do parênquima do pulmão e eu posso ter uma doença da artéria pulmonar. E na doença da artéria pulmonar, as medicações elas têm uma boa efetividade e um papel que é fundamental. É insubstituível essas medicações. E quem conhece é alguém que tenha domínio sobre a doença, geralmente é o pneumologista e o cardiologista, eventualmente. Ô Marcos, qual você falou que o sintoma, um dos sintomas clássicos é um desmaio, a síncope abrupta, o cara está, de repente, fazendo alguma coisa em casa, aí, puf, cai. Aí, daqui a pouco se recupera, senti uma dificuldade de respirar, aí vão dizer, talvez tu teve um infarto do miocárdio. E, na verdade, pode ser como não pode ser. Pode ser como não pode ser. E por isso que é tão difícil. Tem que ser muito bem investigada. Ela mimetiza outras doenças e os sintomas que a hipertensão pulmonar causa, eles são sintomas comuns à maioria de outras doenças. Então, vai dar falta de ar, pode me dar tosse, pode me dar, inclusive, chiado no peito, pode ter tosse com sangue, porque essa artéria ela fica tão hipertensa que ela vaza sangue para dentro do pulmão. Nossa. E o desmaio. Então, basicamente, são esses os sintomas da hipertensão. E o acúmulo de líquido, que também... A pressão alta pode causar, doenças do fígado podem causar, doenças do coração podem causar, doenças do rim podem causar. Então, sempre que a gente faz o diagnóstico, a gente tem que pensar na hipertensão como um diagnóstico diferencial. Senão eu fico focado no rim, focado no coração, focado no pulmão, e no caso da pneumologia geral, um dos vasos sanguíneos, e tem que vir aquela pulguinha atrás da orelha. Será que não pode ser hipertensão pulmonar?
Vamos investigar. Vamos investigar. Outra coisa, o pulmão, nós falamos muito dos órgãos nobres do corpo humano. O cérebro, por que o cérebro não fica no calcanhar? Às vezes eu fico em casa, sabe, lendo, eu gosto de ler. Eu fico lendo alguns livros, e eu estava lendo esses dias um livro sobre os médicos da guerra. Fantástico livro que eu recomendo às pessoas que queiram ler. O que os médicos faziam para curar os soldados ou amenizar o sofrimento dos soldados, tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto na Segunda, quanto na Guerra da Coreia. Um livro fantástico. E ali a gente ouve relatos do que eles faziam, improviso, aquela coisa toda. O pulmão é um órgão, na minha opinião, nobríssimo, né? Porque sem ar, sem oxigênio, você não vive. Se o teu sangue não estiver oxigenado, o cérebro não vai funcionar. O coração, idem. O sintoma que você falou da hipertensão pulmonar não é só um, são vários. Uhum. Se o meu pulmão estiver em ordem, legal, o coração vai estar legal também? Ou se eu tiver um problema do coração, o meu coração pode fazer com que o pulmão sofra? O coração pode fazer com que o pulmão sofra. E a gente recebe muitos pacientes e é nessa situação onde eu tenho uma disfunção do coração, ele não faz o trabalho, que o coração é um trabalho de bomba. Certo. Então ele bombeia o sangue, ele tem que bombear para o pulmão e depois tirar esse sangue do pulmão. Ele coloca e tira. Se ele não consegue colocar, culpa nossa, porque tem alguma doença ali no meio do caminho e o pneumologista que geralmente vai tratar, ou quem trata a hipertensão pulmonar. Só que na maioria das vezes o problema é ele tirar o sangue do pulmão. Aí ele fazia puxar. Puxar e levar para o resto do corpo. Claro. Esse é onde a gente tem mais frequência de doença. E daí o pulmão enche de sangue, onde tem sangue não cabe ar, e daí o paciente também sente falta de ar. Então, eu manter a saúde do coração é fundamental para o pulmão. E muitas vezes o pulmão, ele está, como eu falei, de gaiato. Ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante, por muito tempo, isso é importante a gente sempre relembrar. As bombinhas e as medicações inalatórias do pulmão, elas foram vistas como prejudiciais. Então, o pessoal tinha vilãs. O pessoal tinha muito medo. Isso surge de algum lugar. Eu sempre falo que a gente tem que ter curiosidade de onde as coisas aparecem. Claro. Então, até a década de 70, a gente usava realmente, eu não cheguei a usar, não estava vivo ainda nessa época, mas uma medicação que realmente fazia mal para o coração. Mas por falta de conhecimento de coisas melhores. Agora, a partir da década de 70, quando surgem as medicações, como é o Aerolim, por exemplo. Isso. Essas medicações, elas são muito mais específicas para o pulmão, então elas não têm tanta ligação com o coração. Só que as pessoas, quando usam doses muito altas do Aerolim, elas sentem um pouco de palpitação, um pouco de tremor. Aceleração. Uma aceleração. E confundem isso como eu estou tendo uma arritmia, ou posso ter uma arritmia. E isso é importante a gente ressaltar. Por muito tempo, essa dúvida existiu entre a comunidade médica, e hoje, com o somatório do conhecimento acumulado, já são 55 anos, praticamente, que a gente tem essas medicações novas, a gente tem certeza de que elas não só não fazem mal para o coração, o que faz mal para o coração, é claro, eu tenho um paciente que fumou uma vida inteira, tem uma cardiopatia, é enfisematoso, ele vai ter uma arritmia, não por conta do remédio, é porque ele tem duas coisas. E o contrário, a gente, ano passado, conseguiu provar finalmente, e isso a gente fica muito contente, que eu tratar as doenças pulmonares melhora a saúde cardiovascular. Bacana. Então a gente reduz mortalidade agora tratando o pulmão com as nossas bombinhas, ou pelo menos agora a gente conseguiu provar isso. Tratando bem o pulmão, o coração também agradece. O coração e o cérebro. E o cérebro, que são 3, né, órgãos: cérebro, córtex, né, o cérebro, o pulmão e o coração. Os 3 estando bem, o resto funciona a 1000 por hora. Funciona muito melhor. Muito bem, nós estamos conversando hoje com Marcos Teodoro, médico pneumologista especializado em hipertensão pulmonar. Nós temos um intervalinho comercial. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar mais sobre esse tema que, por mais que você fale, sempre tem ainda muita coisa que se falar. E uma coisa que eu vou abordar aqui, e eu já falei aqui, eu quero ter uma opinião do Marcos, que é pneumologista, ele recebe fumantes e ex-fumantes no seu consultório. Ontem, eu gosto de andar de ônibus, gosto, desde menino, sabe?
esperando o ônibus perto da minha casa, e tem um posto de saúde no Saguaçu, vi a avó, a mãe e uma criança no colo de 1 ano de idade, a mãe e a avó fumando. E aquilo me corta o coração, sabe? Poxa, eu fiquei olhando, e pessoas com seu carro, um carro até de um bom carro, mas a criança no colo, a mãe com cigarro na boca e a avó fumando ao lado. Não pode. Mas o filho não é seu? Não é a questão de ser meu filho, meu neto, nem sei quem é. É a saúde daquela criança que está, com certeza, contaminada. A criança vai parar no hospital, vai nascer com problemas, e nós, sociedade como um todo, vamos pagar a conta. Então, depois eu quero que o Marcos fale sobre isso. Eu sou meio cético em relação a fumante. Perto de mim não fuma. Eu não aceito. Já perdi amigos em função disso. Assim, então você é um cara chato, eu não vou mais conversar com você. Se você acha que eu sou chato porque eu não gosto que você fume perto de mim, então procure uma turma que você acha que são seus amigos e vá fumar com eles. Não perdi nada. Acredito que ganhei. Nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Lembrando sempre, você que está numa fila do SUS esperando exame, consulta, procure conhecer as vantagens de ser sócio do Clube Social Saúde. Eu recomendo porque sei que lá você vai encontrar profissionais capacitados com acesso muito mais rápido e com preços muito mais acessíveis. Existem vários planos de saúde que oferecem vantagens, entre aspas, mas o Clube Social Saúde é diferenciado. Acesse e veja as vantagens que você vai ter. clubesocialsaude.com.br e também o telefone 3028-2339. Se você ronca, se você tem apneia, você tem 2 problemas sérios. Dormir bem é sinônimo de dia produtivo. Dormir bem é sinônimo de alegria, felicidade, disposição. Dormir mal é tudo de ruim. Você acorda mal-humorado, você não produz como deveria e corre risco de ter até um evento noturno, como um AVC, e é comum, ou um ataque do coração. Porque quem tem apneia tem esses riscos atenuados. Então, se você ronca, se você tem apneia, procure ajuda. Em Joinville existe uma clínica, a primeira em Santa Catarina, que trata dos distúrbios do sono. São Marcos Medicina do Sono. O telefone 3422-2045. E também em nome da Oceano. A Oceano é uma empresa responsável em manter os mares limpos. Ou seja, ela trabalha no sentido de conscientizar as pessoas de que a praia é local de diversão, não de poluição. Quando você for às praias, destrua as ondas. Deixe a praia limpa, livre de lixo. Oceano 100% surf. Nós vamos ao intervalinho comercial, é rápido, nós voltamos em instantes com o Saúde e Companhia, hoje recebendo aqui nos estúdios da TV da Cidade o Dr. Marcos Teodoro, médico pneumonologista. Um instante só, já voltamos. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a clínica São Marcos Pneumonologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br.
Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Lembrando que se você quiser indicar um tema para ser abordado aqui no programa, nós temos o nosso endereço eletrônico na telinha, né, Martinelli? O Martinelli pode colocar aí, tem o meu WhatsApp e o meu e-mail. Você pode mandar uma sugestão e nós vamos abordar o tema aqui no programa Saúde e Companhia. O programa esse que é levado ao ar sempre às quartas, às 21 horas, aos sábados, às 19 e domingo também às 19 horas aqui na TV da Cidade, Canal 20. O Marcos, quando a gente fala em cigarro, a gente só fala em mas cigarro, doença né, besteira, cigarro, que nada, a vida é boa, a gente tem que ter esses prazeres da vida. O cigarro pode ser um fator, o tabaco, desencadeante da hipertensão pulmonar? O cigarro ele vai ser um desencadeante da hipertensão pulmonar quando ele afeta justamente o coração e quando ele causa enfisema. Então, a longa exposição ao tabaco, ela pode sim ser causa de hipertensão pulmonar e, infelizmente, essas são as que a gente tem menos controle. Eu digo, mesmo? porque eu só vou conseguir controlar a doença de base. A hipertensão pulmonar, eu não vou ter como tratar. Quando a gente tem a doença, por exemplo, o enfisema, eu vou tratar o enfisema com boas bombinhas, vou usar o oxigênio, mas eu não tenho medicações ainda específicas para o tratamento da hipertensão pulmonar nesse cenário. Não tem, Não temos. O tabaco, ele já está confirmado, né? Ele é um vilão do pulmão, eu acho que é o vilão número 1, né? Se não é é um dos, né? Ele certamente é pro pneumologista, eu falo que é o meu ganha-pão, mas isso é uma coisa ruim. Eu não quero ter esse ganha-pão, eu quero me preocupar com outras doenças onde o paciente não tenha tido a opção de não desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre comento isso com os pacientes, né? A gente... geralmente o paciente fuma, não é porque ele é bobo, mas fumar é bom. E você falou isso, a pessoa vai ter essa, eu mereço, ou eu estou muito nervoso, isso me acalma. Para parar de fumar, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O motivo, e eu sempre comento, inclusive, com os nossos residentes, o que levou essa pessoa a fumar? Algumas pessoas, elas fumam porque estava na moda, começou a fumar, mas as pessoas que permanecem fumando, e principalmente as pessoas que não conseguem abandonar o vício, ou elas param e depois elas tendem a retornar, deve ter alguma coisa a mais embaixo. E a ansiedade e a depressão são os principais fatores que levam os pacientes a terem dificuldade de abandonar o vício ou fazem o paciente ter um maior risco de recorrência. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, não é bem inerente à tua área, mas você, como jovem, médico, acho que você deve ter uma percepção maior, não só da pneumologia. As redes sociais estão alterando o psique das pessoas ou não? Eu tenho certeza que sim. Isso é muito claro, mas eu não acho que o problema seja a rede social. Eu falo que a rede social, o problema é o usuário. A questão é o paciente, ou a pessoa usar aquilo como uma maneira também de se distrair do mundo. Então, eu vou usar aquilo como mecanismo de aliviar as minhas dores, me distrair. E a dose, né? Eu falo, a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, eu usar a rede social de maneira saudável, tudo bem, eu vou entrar ali, vou ver uma pessoa que eu de outra maneira não veria com frequência, me informo. Agora, a partir do momento que eu uso aquilo lá durante 4, 6, 8 horas, e principalmente quando eu deixo de fazer as minhas atividades, ou o meu estudo, ou deixo de produzir, tem pessoas que deixam de ver os amigos, ou deixam de ver a família, por conta da rede social, acho que é um problema. E leva a pessoa a ficar nervosa e fumar mais. Eventualmente tem alguns pacientes que sim. O cara fica na internet, ele não mede o que ele bebe, o que ele come, o que ele fuma. Ele está extasiado. E tem um limite, né? E às vezes a rede social pode também ser uma difundidora dessas propagandas, por exemplo, do vape, a gente estava conversando. Com certeza, né? Então isso daí veio uma propaganda realmente da indústria em cima do jovem, vende como uma opção... apelo muito grande, né? Uma opção moderna, cheirosa. E dizem que não faz mal. Com certeza faz. Faz, né? Faz muito mal. E
Para o pulmão, teve uma questão que eu falo sempre para os pacientes que, às vezes, uma coisa que é lá na frente, fica muito distante. Mas o vape, ele pode fazer uma indução, e o cigarro, nesse sentido, ele é seguro. De uma doença aguda no pulmão, onde o paciente usa uma noite. Ele usou. No dia seguinte, ele vai para a UTI com falta de ar, é entubado. E nos Estados Unidos, houveram um surto onde mais ou menos uns 30, 40 pessoas morreram. Eu li sobre isso. Jovens, né? E alguns precisaram de transplante de pulmão. Os que não morreram. Então, isso gera uma fibrose pulmonar e é devastador. Por isso que um dos problemas que se critica, eu não tenho regulamentação no Brasil. O vape, ele é proibido. Proibido. Mas todo mundo tem acesso. Muita gente compra. E esse vape vem da onde? Quem que faz? O que tem lá dentro? Ninguém sabe ainda. É como o cigarro paraguaio. O FDA americano, inclusive, que tem lá um grupo de cientistas, eles não descobriram ainda a fórmula das essências usadas no consumo do vape. Vem da Índia, da China, não sei de onde, eles não sabem o que é essa mistura. E a pessoa faz a mistura ali na hora. Muitas lojas americanas faziam isso, né? Vendiam as suas próprias essências. E colocavam nelas, por exemplo, esses casos nos Estados Unidos, eles foram muito relacionados com a vitamina E. Vitamina E. Então, você colocava a vitamina E no vape como um diluente, precisava de alguma substância oleosa. Para dissolver. Para dissolver. E esse diluente, no pulmão, causa uma pneumonia violenta. E não sabia disso. E você pensa, eu vou colocar uma vitamina, no máximo que vai acontecer vai ser me fazer bem. Não, muito pelo contrário. Então, às vezes, a gente pode ter reações inesperadas, porque é uma situação complexa. Então, tudo que envolve o corpo é complexo. Aí o pessoal fala, não, porque o Waze, ele é natural, tem água, e a água tira as impurezas daquele óleo. Na verdade, não é bem assim. E uma outra coisa que eles falam é que ele não é queimado. Isso. Então, são dois mitos. O principal componente que tem ali é a glicerina e propilenoglicol. Certo. Além disso, a nicotina e a essência. E eles falam que aquilo lá não é queimado. E, de fato, não é queimado em altas temperaturas. O cigarro, ele queima a 600, 800 graus. O vape, ele é aquecido a 700 graus. 700 graus? 700 graus. Então, isso... mais 400, desculpa. Só que isso gera uma mudança nas moléculas. Então, a molécula que a pessoa está inalando, ela não é a molécula que está ali. Não é só o que está ali. São novas. E isso é absolutamente também imprevisível. E o teu pulmão, ele está descoberto, né? Ou seja, ele não tem uma defesa própria para esse tipo de agressão, né? Não tem. E aquilo está indo, assim, para o âmago do pulmão, ou seja, para o coração do pulmão. E o vape, a partícula, ela é muito fina, ou seja, ela vai bem profunda e ela tem uma capacidade de penetrar essa membrana entre o pulmão e o vaso sanguíneo muito maior do que a do cigarro. Então, uma das questões também é que o vape muito provavelmente vai ser pior do que o cigarro para os vasos sanguíneos. Nossa. Quando a gente avalia os preditores, então sedose no sangue, eventualmente os preditores de doença cardiovascular no usuário de vape, é pior do que do cigarro. E tem mais, a pessoa que não tem um plano de saúde, que usa o vape, vai ficar doente e vai para o SUS. Sim. E é um tratamento caro, né? Caro. Marcos. E quem vai pagar a conta? Aí é que vem o X da questão. Ele comprou um produto ilegal, que o governo não arrecadou com isso, porque é um produto ilegal. Tudo que é legal tem uma taxa. O cigarro, por exemplo, o governo arrecada. E não é o suficiente, porque o governo arrecada 1 bi e gasta 2 com doentes oriundos do cigarro. Aí o cara compra um vape, paga lá não sei quanto, usa 1 mês, 2 meses, de repente tem uma síncope, vai para uma UTI. Uma UTI diária para um adulto de 25 anos de idade, com um problema grave no pulmão, vai gastar por dia R$5.000. Pelo menos. Por baixo, né? As pessoas em casa não têm noção disso. Não só para o SUS, mas para a Unimed também, para o Bradesco, para qualquer plano de saúde. Isso tem um custo altíssimo. E mais o custo da pessoa deixar de trabalhar, deixar de produzir. Isso, então, é uma coisa muito grande, né? Por causa de um vício que pode ser evitado, uma moda. Então, o que eu estou ditando aqui não é regra de vida, nem o Marcos também está ditando. É um alerta, né? Porque nada como você ver uma geração saudável, não é, Marcos? Numa academia,
não usando anabolizante, é uma coisa saudável, pedalando, caminhando, indo num parque. Porra, isso é bom pra caramba, cara. Hoje mesmo a gente estava conversando, inclusive a gente tem percebido isso. Os jovens também voltaram a fumar cigarro. Voltaram, lamentavelmente. E eu tenho a impressão de que essa exposição à nicotina do vape é uma dose muito alta. Maior do que o cigarro. Muito maior do que o cigarro. Houve toda uma engenharia genética. O vape ele não surgiu, na verdade, na garagem. Não. Ele surgiu, foi fabricado pelas dentro de um indústrias. laboratório muito bem feito, né? E gera muito dinheiro, né? Muito dinheiro e no mundo inteiro. Agora, No mundo inteiro. Houve uma está queda disseminado. em alguns países por causa de uma fiscalização intensa. Sim. E aí as pessoas dizem, não, mas isso aí é censura. Não, não é censurar você fazer mal para você. É alertar e dizer, ó, isso faz mal, você não pode fazer. Até se comenta muito sobre a pessoa que fuma pagar as despesas caso ele venha ficar doente. Uhum. Isso é uma coisa que devia ser discutida. É um assunto complexo Complexo. porque... É igual a droga. O cara usa a droga, aí depois contrai uma doença em função da droga, vai para o plano de saúde e o plano tem que pagar. Ou o Sistema Único de Saúde. Quem paga não é o governo arrecada. E ele vai depois bancar o tratamento de uma pessoa que usou uma droga que não poderia ter usado. E aí tira dinheiro de uma área, às vezes, que é importante, para botar numa área que tem importância, mas que não deveria estar lá esse dinheiro. É lamentável, né, A medicina Marcos? preventiva, ela tem que estar na base. Fundamental, é a primária. A primária, que falha muito no Brasil. Inclusive aqui em Joinville também, a saúde primária está deixando a desejar. Tem que melhorar, porque aí da primária, quando não atende bem, pula para a terciária, que aí é a cirurgia e a internação. Isso não é legal, né? Não é bom. Marcos, como a gente mede a hipertensão pulmonar? Se a gente gira a pressão, a hipertensão, a pressão do pulmão também se faz isso? Do pulmão as coisas são um pouquinho mais complexas. Ah, é mais complexa ainda? Porque é como que eu vou chegar lá dentro da artéria do pulmão? Ou quando que eu vou indicar fazer isso? Vou fazer um ecocardiograma. Isso. Então, a primeira coisa, o ultrassom do coração. A hora que eu faço o ultrassom do coração, Olha, eu aí consigo... você está vendo um pulmão. É? Exatamente. Aqui, ali tá mais, são mais os brônquios, que são Isso. essas, a passagem do ar. Mas ao fazer o ecocardiograma, a gente vai conseguir medir a pressão, ou tentar estimar a pressão dentro do ventrículo direito. A hora que eu tento estimar isso, e eu afasto outras causas, porque se eu tenho uma causa muito conhecida, pronto, eu vou tratar a causa conhecida. Mas a hora que eu afasto as causas conhecidas, bom, então talvez eu tenha que fazer uma medida invasiva, e é isso que o ecocardiograma vai fazer. Vai me dizer se eu preciso fazer um cateterismo. Aqui a gente tem uma imagem do raio-x, mas o raio-x em si, ele é um exame que muitas vezes nos dá mais pistas para outras causas de hipertensão pulmonar do que da hipertensão pulmonar mesmo. Por isso que é uma entidade que também ela tem que ser avaliada no centro terciário. A tuberculose pode ser um fator desencadeante de hipertensão pulmonar? É raro. Raro. É raro porque tem que ser um caso muito grave de tuberculose. A tuberculose tem que ter afetado muitas áreas do pulmão e, com isso, eu aumento a resistência da passagem do sangue e, com isso, eu acabo tendo essa hipertensão. É interessante falar sobre isso porque muitas pessoas acreditam que o pulmão é um órgão como outro qualquer. Eu já ouvi, inclusive, por exemplo, o cara pintando uma casa e raspando lá, lixando o gesso, sem máscara. Aí eu falei assim, pô, amigo, isso aí é prejudicial à tua saúde. Ele falou, não, eu tenho aqui leite, aí depois eu tomo o leite e o leite limpa o meu pulmão. Aí eu disse, mas como, cara? Tu tá louco? Se o leite for pro teu pulmão, tu vai morrer afogado. Eu disse, não, como vou morrer afogado? Você já ouviu isso? O pulmão, eu acho que ele é um órgão resiliente. Então, as pessoas, ele aceita muito abuso. Exato. Tanto que se fuma e mesmo assim sobrevive, e se vive uma vida inteira sendo exposto. Mas em algum momento isso cobra o preço. Se a gente vive 30 anos, muitas vezes o pulmão não vai incomodar. Agora que nós queremos viver 70, 80, 90 anos, se eu não cuido do meu pulmão lá atrás, aí lá na frente certamente ele vai trazer problema. Vai trazer? Então essa falta de relação de
minha atitude e a minha consequência também fica impalpável para a maioria das pessoas o que elas estão fazendo que seja danoso para o pulmão. O pulmão, ele, tipo assim, ele precisa ser estimulado para ele ficar forte, igual ao nosso cérebro. O cérebro, quanto mais tu trabalha ele, eu tenho um amigo meu que é neurologista que diz, Arivan, trabalha o teu cérebro para ele ficar bem musculoso e forte, para tu lá na frente não ter o Alzheimer nem o Parkinson. Até pode ter, mas numa escala menor. O pulmão, a gente pode exigir dele para ele ficar... O pulmão, ele é mais bonzinho. Se você não atrapalhar, ele fica contente. Então, na hora que eu cuido da minha saúde, eu não fumo, eu pratico atividade física, cuido do meu coração, eu não me exponho de maneira ocupacional, então eu uso a minha máscara na hora que eu for me expor à fumaça, ele vai durar o tempo que precisar. Se a gente fosse viver 300 anos, se eu não estragar o meu pulmão, ele vive 300 anos. Se eu não abusar dele. Mas se eu abusar, eventualmente ele vai te trazer o problema, só que isso lá na frente. Aí as pessoas dizem, não, mas o meu pai fumou, morreu com 90 anos. E aí, que explicação tu vai dar? E o cara fuma com 35. Se ele não tivesse fumado, ia durar 120. E que maneira que ele chegou aos 90 anos? Será que ele não chegou com uma úlcera na perna? Será que ele não tinha falta de ar para tomar banho? Será que... E outra, eu não sou você e eu não sou a outra pessoa. Cada um tem um fator genético. Então, algumas pessoas podem fumar. Outras pessoas não podem, porque elas vão ter problema cedo. Então, a gente brinca que é que nem eu botar gasolina em volta de mim e ficar tentando acender um isqueiro. Uma hora pode ser que pegue fogo. Mas para que eu vou me expor? Para que eu vou correr esse risco? Melhor eu não correr. Quem tem hipertensão arterial, fuma. 2 fatores que os pneumologistas falam muito. Esse cidadão ou essa cidadã tem uma chance de desencadear uma hipertensão pulmonar? Tem essa chance de desencadear a hipertensão pulmonar. Que essas 2 atitudes não são saudáveis? Que essas 2 atitudes não são saudáveis. Então, elas vão prejudicar o coração e, com isso, vão desenvolver. E vão estragar o pulmão e também podem desenvolver. Porque o coração, tu falasse há pouco, trabalha em consonância com o pulmão, né? Eu tenho que ter o coração jogando sangue para o pulmão e tirando o sangue do pulmão. Ele joga e pega. Ele joga e pega. Ele joga um tipo de sangue e busca outro, é isso? Depois que o sangue que chega no pulmão, a gente chama de venoso. Significa que é um sangue que é pobre em oxigênio. E quando eu passo esse sangue pelo pulmão, ele chama arterial. E esse sangue arterial que vai para o resto do corpo. Tanto que a gente confunde. Não, artéria passa sangue arterial. Isso. Não. Sangue arterial é uma coisa, a artéria é tudo que sai do coração. Então, dentro da artéria pulmonar tem sangue venoso. Bacana. Então, você cuide. Se você sente jovem ainda, puxa a respiração e sente uma certa dificuldade. Eu lembro que quando surgiu a Covid, e ela não foi embora, inclusive tem uma amiga minha que viria aqui no programa e foi diagnosticada com Covid. A Covid está entre nós. Nós temos que ter muito cuidado. Eu tenho falado muito aqui no programa e com amigos, higienizar as mãos. Foi no mercado, procure um local que tenha álcool quando você entra e quando você sai. Foi numa agência bancária, não tinha álcool, coloca no seu carro, no meu carro tem um frasquinho com álcool, eu entro no carro, mas isso é besteira. Não, porque nós esquecemos da pandemia. As pessoas esqueceram da pandemia, Marcos. Que coisa terrível que foi aquilo, cara. Às vezes a gente lembra e parece que foi um sonho. Me arrepia, cara. Eu fico, sabe, eu me lembro, eu saía com o meu cachorro passear na minha rua onde eu moro, deserto, não via carro, não via ninguém, casas fechadas. Aí quando alguém me via, tá fazendo na rua, rapaz? Não. Pelo amor de Deus, nós podemos passar de novo por isso. E a gente esquece que a gripe já causou muitas pandemias. Antes do Covid... Milhares de mortes, né? E a gripe tem uma vacina todo ano, gratuita, mas as pessoas segura. Não estão se vacinando. Não estão se vacinando. Então, meu amigo, o Covid ou a Covid, ela está entre nós. Os hospitais têm gente lá com Covid. Estão morrendo quase todos os dias em função do Covid. Faça a sua parte. Alerte seus amigos, seus familiares. Higienizar as mãos. E se você foi diagnosticado com a doença, fique em casa, no período que o médico lhe falou. Eu vou botar máscara, vou no mercado. Não, fique em casa, tome o remédio,
Depois de um tempo que você precisa voltar no médico, volte lá, veja se está tudo legal. Se estiver legal, toca a vida em frente. Agora, não dê sorte para o azar. O vírus continua entre nós. E o ato de higienizar as mãos é uma coisa super prática e muito eficaz. Mais do que a máscara, acredite, que tudo que você faz, as mãos estão presentes. Pense, fale com seu neto, com seu filho, com sua irmã, seu amigo, até com seu inimigo também. Ó, lave as mãos, higienize as mãos com álcool ou com água e sabão. Eu lembro, nós esquecemos, o brasileiro, aliás, o ser humano, né, o brasileiro, tem a memória curta. Ele não lembra do que foi a pandemia. Foi um negócio devastador. É uma amostra do que nós poderíamos ter. A natureza e o Criador, às vezes, nos coloca numas sinuca de bico para dizer assim, ó, abram o olho, estou de olho em vocês. Estou de olho em vocês. Atividade física, a importância para o pulmão. Depois nós vamos falar sobre isso. E quem tem hipertensão pulmonar pode fazer atividade física? Vamos ao intervalinho rápido, em nome do Clube Social Saúde. Quando se fala em saúde, assistência, exames de laboratório, consultas, inclusive até para o seu pet de estimação, também tem assistência no Clube Social Saúde. Ligue e se informe, 3028-2339, clubesocialsaude.com.br. Ronco, apneia tem tratamento e cura. Se você sofre desses dois males, não deixe o tempo passar. Não perca horas de sono, dias de mau humor, briga de casal e por aí vai. Isso também acontece, sabia? Tem casal que dorme em cama separado. A mulher ronca ou o marido ronca, a mulher dorme num quarto, o marido no outro. Isso não é legal. O legal é o casal dormir juntos, né? Ser feliz, ter uma noite boa, produtiva, acorda disposto. Então, procure ajuda. Clínica São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045. E também em nome da Oceano. Quando você for às praias, não jogue lixo na restinga nem na areia. Destrua as ondas. Deixe a areia da praia limpinha. Lugar de lixo é no lixo. Um intervalo rapidinho, nós vamos, vapt-vupt. E na sequência nós voltamos com o Dr. Marcos Teodoro, nosso convidado de hoje, aqui no programa Saúde e Companhia. Tanto só, nós já voltamos. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com Marcos Teodoro, médico pneumologista. Doutor Marcos, atividade física é importante para o teu pulmão ficar forte ou isso não influencia? É importante para o paciente ficar forte. Então, se eu facilito o trabalho do pulmão, ou seja, eu tenho musculatura adequada, eu tenho um coração adequado, eu facilito o pulmão, ele vai funcionar com mais tranquilidade. E para quem tem doença do pulmão, às vezes a gente fica com essa impressão. Eu não vou fazer atividade física porque senão eu vou ter falta de ar. Então eu tenho que ficar parado. Isso, ou sentado. fala assim, doutor, fala para minha avó que ela não pode sair na pracinha porque senão ela vai ter falta de ar. Isso. E tem que ter. Porque quanto menos atividade física eu faço, mais difícil vai ser fazer atividade física. E daí eu tenho mais falta de ar e faço menos atividade física. Não, o ciclo ele tem que ser quebrado. Eu tenho que fazer atividade física
auxiliada, monitorizada e escalonada. Então, um dia caminha 1 metro. 1 metro, Sim, muito pouco. Acepção da palavra. Mas caminha 1 quarteirão. Tá. No outro dia, caminha 2. No outro dia... Gradativo. Gradativo. E sempre respeitando. Eu falo para o paciente, tem que respeitar o próprio corpo. Sentiu que tem palpitação, náusea, suor frio, ou tá muita falta de ar, ou tem uma fala entrecortada, Sim. ou se tiver tontura ou sensação de desmaio, tem que parar. Não faça, Não é para forçar. Não passe do limite. Então, mas eu vou fazendo no meu ritmo, percebendo o meu momento de parar, mas eu devo sim fazer atividade física. Isso é fundamental. Ajuda. O nosso pulmão, ele trabalha mais ou menos assim, né? A gente puxa o ar para dentro Ele e tem que depois ter joga pra fora. uma elasticidade, né? Então, se você trabalhar sempre ele não fica preguiçoso. Isso é uma coisa que às vezes acontece quando o paciente tem algum distúrbio da musculatura. Mas são doenças específicas, onde eu não consigo encher o pulmão. Isso. E eu não enchendo o pulmão, alguns pedaços eles vão ficar colapsados, vão colabados, a gente fala. Ele gruda. Ele gruda. E se isso acontece e fica ali muito tempo, de fato eu vou perdendo função pulmonar. Então, para doentes que têm uma doença neuromuscular, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, tem algumas distrofias musculares, ele tem que fazer atividades específicas para o pulmão, e por isso que a pneumologia e a neurologia também tem muita relação. Trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto. Porque muitas doenças neuromusculares, alguns tipos de AVC, eu preciso fazer esse processo de maneira ativa. Eu preciso estimular esse pulmão. Ou com fisioterapia e, às vezes, com o mesmo aparelhinho, muito parecido com o que a gente usa para a apneia do sono, que é o CPAP, o BIPAP. A gente coloca aquilo, pressões um pouco mais altas, e o paciente expande esse pulmão. Agora, a atividade física, você articular os braços nesse sentido, e isso aqui, para fortalecer um pouco a caixa torácica e mexer um pouco com o pulmão, é um exercício interessante? Sempre é. Eu falo que toda atividade é importante, mas muito mais isso que eu quis dizer. Não é uma questão tanto de eu esforçar o meu pulmão, certo? Mas se eu tenho força muscular, eu tenho mobilidade, eu tenho alongamento, eu tenho uma estrutura óssea, porque o exercício físico também fortalece o osso. Também. E uma outra coisa que, pegando esse gancho, muitos pacientes eles fazem o quê? Por conta da fragilidade, eles têm queda. Isso. E muitas vezes tem queda e acabam ficando com imobilização, e isso gera uma outra causa, puxando o gancho para a hipertensão pulmonar, que é a trombose. É um outro problema seríssimo, né? É uma das causas de... Eu faço o coágulo dentro do vaso sanguíneo, e esse coágulo ele sobe para dentro do pulmão, e ele sobe e entope esse vaso. Nossa. Se a gente não trata isso de maneira muito precoce com anticoagulante, isso pode se tornar uma doença crônica. Então, a gente chama de hipertensão pulmonar trombembólica crônica. O Covid também causou muita trombose. Muita trombose. E hoje, uma outra coisa que eu vejo muito, que também tem relação com a atividade física, que é o uso de esteroide anabolizante. Como tem, né? As pessoas não têm noção da gravidade. Assim, a quantidade de paciente jovem que vem com trombose, a gente procura, não acha a causa. E daí, a gente insiste sempre. Vai investigar? Mas tem certeza que não usa nada... Alguns negam, né? Alguns negam. Uma boa parte nega. E muitos, nem por maldade. Sim, claro. Não, eu só estou usando esse suplementinho que o meu nutrólogo deu. Isso. Às vezes não é nem médico, às vezes outras... mas vai olhar, tem uma composição hormonal. E isso é batata. Perigoso. Vai dar problema. Eu sempre tenho falado aqui, atividade física é boa quando você pega no ferro e a musculação. Quando você tem músculo que é gerado por esforço físico sem tomar nada, é um tipo de músculo que vai ficar muito mais bonito do que aquele que é gerado por substâncias cancerígenas, né? Também, porque elas podem causar dano no fígado, e a cirrose é uma causa de câncer de fígado. Fazer atividade física tem que ser feita de uma forma saudável, né? Sem nada. Se alimente bem, coma ovo, batata doce, frutas, verduras, carne vermelha, se preciso, carne de frango, carne de porco, proteína animal, não gordurosa, mas não faça uso de produtos que não vão te trazer o bem, né? Adianta tu ser desse tamanho, mas ser fraco. E como tem. E doente, né? E doente, principalmente isso. E principalmente
entender que essas doenças é um erro, compromete o resto da vida. E pode ser fatal, né? Pode ser fatal. Marcos, foi muito bom receber você aqui no programa. E fica um convite, porque você volte aqui numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre a importância de saber viver, de ter um médico para orientar e, é claro, seguir a orientação médica direitinho quando necessário, com remedinho, com atividade física e por aí vai. Foi muito bom receber você. Foi um prazer. Aguardamos o novo convite e lembrar para as pessoas, tive falta de ar, procure também um médico pneumologista. É importante. Porque o pulmão está ali abraçadinho no coração, no meio do peito, e se ele, merece e atenção. A falta de ar é sinônimo de que ele não está legal. Muito provavelmente ele também não está legal. Ele está dizendo assim, procure alguém porque você precisa de uma força, de um arzinho a mais. Obrigado, Marcos. Obrigado. Grande abraço, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Muito bem, eu conversei hoje com o Dr. Marcos Teodoro, médico pneumologista especializado em hipertensão arterial. Tiver dúvida, procure um profissional. Não se deixe levar, eu vou amanhã, e vai levando, e vai levando. Não. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, caso você tenha um problema, inicie-se o tratamento e o resultado, com certeza, será o melhor para você. Porque você é a razão maior do nosso trabalho. Grande abraço a todos, uma boa noite e não esqueça, erre menos para viver mais. Isso faz a diferença. Um abraço, até semana que vem. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece.